Bem-vindo à Força do Agro, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Compartilhe essa live, dê o seu like para ganharmos engajamento e alcançar o maior número de pessoas. Vamos saber como a inteligência artificial vem sendo usada no agronegócio. E aqui com a gente, Fred Marques, que é fundador da Grão Direto. Seja muito bem-vindo, Fred. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Estou aqui à disposição para a gente falar da união desses dois grandes assuntos, né? Agronegócio unindo com tecnologia, unindo com inteligência artificial. Acho que a gente tem um vasto campo aí para plantar, né, com a inteligência artificial no nosso setor. E também com a gente Marcelo Givanetti Canteri, que é gerente executivo de projetos do Centro de Inteligência Artificial no Agro, da CIA Agro, e também é professor da Universidade Estadual de Londrina. Seja muito bem-vindo. Olá, Joyce, obrigado pelo convite para estar aqui. Vamos abordar também essa questão da aplicação da inteligência artificial dentro dessa área tão importante para o Brasil, que é o agronegócio, a linha do agro. A inteligência artificial está revolucionando o agro. Ela economiza tempo, reduz custos, melhora a produtividade. Fred, como funciona a inteligência artificial da Grão Direto? Então, obrigado de novo pela oportunidade, gente. Só explicar um pouquinho o que a Grão Direto faz, né? E como que a gente está conseguindo aplicar essa tecnologia no nosso dia a dia, né? A Grão Direto hoje é a maior plataforma de comercialização digital de grãos da América Latina, né? No ano passado a gente comercializou mais de 5 milhões de toneladas durante o ano, né? E hoje a inteligência artificial na Grão Direto já começou há alguns anos. A nossa primeira utilização da IA foi para balizamento de preços no mercado físico, né? Hoje a gente sabe que o produtor, principalmente, mas até mesmo as empresas, têm essa dificuldade de obter informação mais tempestiva, né? Mais em tempo real dos preços no mercado físico. A gente começou a utilizar a inteligência artificial para fazer esse balizamento de preços, e depois com o advento da tecnologia, né? E também com o crescimento do nosso time, atualmente a gente está utilizando para outras coisas bem interessantes. Uma delas que a gente está tendo um bom retorno, um bom sucesso, por exemplo, é tentar antecipar quais produtores, de acordo com o comportamento passado desses produtores nas nossas plataformas, unindo essa informação com as informações de mercado de grãos, quais desses produtores estão mais dispostos ou teriam mais chances de negociar durante o dia ou durante a semana, né? Então, isso gera uma antecipação para as empresas parceiras nossas, para os próprios produtores e para a gente conseguir atuar junto a esses produtores para incentivar ou para tentar prestar algum tipo de consultoria na comercialização. Então, esses são só dois exemplos. Acho que durante o papo a gente pode falar de mais algumas coisas que a gente está fazendo, mas, de novo, é uma coisa que ainda está só no começo, aí acho que tem muita oportunidade para o nosso setor aí. Marcelo, o Fred falou só no começo, agora para uma real eficácia da IA, é preciso saber aplicá-la, né? Exato, Joyce. Bom, muito obrigado novamente pelo convite. Só esclarecendo, né, eu sou do Centro de Inteligência Artificial no Agro. É uma parceria entre a Universidade Estadual de Londrina, a UTF-PR, o IDR Paraná, que é o antigo IAPAR aqui no nosso estado, a Embrapa Soja e a Fundação ABC. São 5 instituições, junto com a iniciativa privada, né? Eu fico contente de ouvir aí o Fred explicando aí essa questão da aplicação que ele está fazendo aí da Grão Direto. E nós também, né? Então, essa parte da real eficácia da inteligência artificial, no momento está todo mundo descobrindo, todo mundo abordando e tentando descobrir o que realmente a gente consegue fazer com a inteligência artificial. Eu gosto de citar sempre uma entrevista que teve o Bill Gates lá na década de 90, na época da internet, ele falando sobre a internet num talk show. E o entrevistador ficava muitas vezes fazendo algumas piadinhas, chacota, né? Porque ele explicava, bom, a internet vai servir para você ver notícias no computador. E ele fazia uma chacota do tipo, tipo um jornal, tipo uma revista, né? Ou seja, na época a gente não sabia do potencial da internet e hoje nós estamos nesse momento sem saber direito qual o potencial da inteligência artificial. Muitos já estão descobrindo, como esse exemplo que nós vimos agora há pouco, mas temos uma linha imensa pela frente e nós do Centro de Inteligência Artificial temos alguns exemplos também para passar para vocês em breve. Fred, a qualidade de grãos, a IA também consegue ver essa qualidade que até então eram avaliados manualmente? Então, uma das aplicações que a gente tem visto, né, o Marcelo comentou, acho que tem muita empresa, tem muito profissional, tem muita gente do agro, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a IA
é que essa é uma tecnologia que o agro nasce em pé de igualdade com as outras indústrias, né? Acho que a gente teve tecnologias passadas aí, a própria internet móvel, a própria utilização de celulares, a digitalização das empresas, né? O agro acabou ficando um pouco para trás nesse movimento, mas na inteligência artificial a gente não está ficando para trás, né? Então tem muita gente fazendo, a gente está nascendo em pé de igualdade. A questão dos grãos, por exemplo, sim, né? Hoje é uma das atividades que a IA pode fazer. Existe a visão computacional. Quando você combina a visão computacional com inteligência artificial, isso te dá uma grande possibilidade de utilização dessas tecnologias, né? Por exemplo, na classificação dos grãos, sim, então você pode bater uma foto, ter uma amostragem visual dos grãos, e a IA consegue fazer um pouco dessa classificação, mas também até coisas mais macro, né? Por exemplo, fotos de satélite, fotos de talhões, etc., que com a visão computacional unida com o IA você consegue trazer uma informação muito mais refinada e muito mais barata até, né? E precisa do que é feito na mão hoje, né? Então, não só fora da porteira, assim, a nossa empresa, a Grão Direto, ela atua bem fora da porteira, né? Então, a gente ajuda muito na comercialização, no barter, na compra de insumos, nos produtos e serviços financeiros, mas a inteligência artificial também pode ajudar não só fora da porteira, mas também dentro da porteira, com esses outros casos que a gente tem visto bastante no mercado aí. Marcela, você deu um bom exemplo aqui, colocou um bom exemplo ao comparar com a internet. Lá atrás a gente não sabia do potencial da internet, agora estamos descobrindo ainda o potencial aí da IA. Ela pode fornecer também solução, ajudar de alguma forma para os desafios climáticos? Joyce, certamente, né? Então, diversas áreas podem ser aplicadas. Acho que essa questão dos desafios climáticos é um ponto importante, todo mundo preocupado atualmente, e certamente a inteligência artificial pode atuar. Mas eu gosto de destacar um ponto, que a inteligência artificial ela depende de dados, né? Se nós não temos dados para colocar no computador para ele analisar para nós, ele não vai nos fornecer uma resposta adequada. Então, quanto mais dados nós tivermos, melhor funciona a inteligência artificial. E a parte meteorológica é uma das áreas que tem muita fonte de dados, muito fornecimento de dados, então é uma área em que a IA pode auxiliar bastante, desde previsões climáticas, que já está nos auxiliando. A agricultura depende muito da questão climática. Hoje a gente consegue já saber na próxima safra qual será mais ou menos a condição meteorológica daquela próxima safra. A mesma parte de modelagem de impactos meteorológicos, impactos climáticos, né? Então, caso a temperatura suba, que doenças vão prevalecer, um exemplo aqui, ou que pragas podem prevalecer. Então, tem toda uma análise que pode ser feita utilizando-se a inteligência artificial dentro dessa questão climática, dessa questão meteorológica. Reforçando o que disse o Marcelo, segundo o Fórum Econômico Mundial, a tecnologia ela contribui na luta contra as mudanças climáticas usada para alertas de desastres naturais, monitoramento. A ONU acredita que a tecnologia ajuda a alcançar todos os objetivos estratégicos, sobretudo de promover o desenvolvimento sustentável. Nós fazemos um jornalismo independente, não recebemos verba pública. Para isso, contamos com parceiros, com a sua assinatura e a sua audiência. Nós já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800
0800-101-1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800-101-1800. Ora Pronobis da Vitai Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Fred, ainda tudo é muito novo, ainda está sendo descoberto, mas você tem uma ideia de quanto se usa hoje do potencial da IA, pelo menos usando o seu exemplo aí? Eu acho que a IA hoje está num caminho, acho que é a tecnologia que cresceu mais rápido, mesmo essas que a gente já viu no passado, advento da internet, advento aí do uso de satélites, etc. Eu acho que nada se compara com a velocidade que a inteligência artificial tem crescido nos últimos anos, né? A inteligência artificial, quando eu fiz faculdade, aí, algum tempo atrás, não vou falar quantos, mas já era um tópico, né, nas faculdades há décadas atrás. O que aconteceu nesses últimos anos é que a capacidade computacional dos chips começou a ficar muito alta e começou a resolver esses problemas de IA de uma forma mais escalável, né? Então, isso fez com que tivesse um boom de tecnologia, e aí é só para a gente usar talvez o exemplo mais famoso aí no dia a dia das pessoas, que é o ChatGPT. Quando você olha para o ChatGPT, a versão 4 já é muito melhor do que a 3, e a 4.0, né, a versão nova do 4, já é muito melhor do que a 4, estão prometendo um 5 muito melhor do que essa última versão que foi lançada. Então, assim, as coisas estão meio ainda no atropelo, né? Então a gente está vendo esse crescimento muito rápido. Então, por isso eu ainda acho que a gente está utilizando pouco, assim, a indústria está aprendendo, a indústria de tecnologia e as indústrias que estão usando a tecnologia estão aprendendo juntas, assim, como utilizar, né? Eu acho legal a gente falar, e o Marcelo citou isso no começo, IA, quando começou, há algum tempo atrás, muita gente achava que era um hype, né? Que era uma famosa modinha tecnológica que já aconteceu com outras coisas, né? E agora a gente já tem certeza que não é. Então, é uma coisa que a gente tem que abraçar, sim, mas tomar cuidado, né? Então, vocês sempre ressaltaram muito no começo. Qual é a real utilização da IA? Então, como que a gente traz cases de inteligência artificial no agro que vão além do PowerPoint, né? Que vão além de um discurso, ou seja, o que isso está gerando lá para o produtor de oportunidade de comercialização nova, de novos serviços, ou de produtividade, ou de classificação de grãos, ou seja, né? A gente saber separar o joio do trigo, né? No agro é legal de falar assim, do que é legal de IA, o que está sendo de fato útil, para também a gente não entrar numa onda de pseudo-utilizações e etc. Mas, assim, pelo que eu tenho visto, pelos cases, pelos parceiros que a gente tem conversado, já tem, sim, muita coisa legal, mas, de novo, talvez a gente não está usando 10%, e a cada dia que passa, sobe a barra, né? Então, a gente ainda está bem longe vai mudar muita coisa ainda no nosso dia a dia aí do agro. Tem muito a ser descoberto, Marcelo, mas a gente vê, como disse o Fred, um rápido crescimento, né, com a adoção de tecnologias avançadas. Sim, né? E reforçando também o que o Fred mencionou, né? Não é mais uma modinha, né? Houve outras tecnologias no passado, houveram outras tecnologias no passado que não pegaram, mas a inteligência artificial já está acessível, já está dando resultados, e é uma tecnologia disruptiva. E eu sempre gosto de olhar para o passado, dei o exemplo da internet, mas vou voltar mais ainda, uma tecnologia lá do início do final do século XIX, os automóveis, né? Automóveis e queima de combustíveis fósseis. Por incrível que pareça, isso que salvou a humanidade de uma poluição severa, que na época, por exemplo, Londres era completamente poluída por queima de lenha e carvão e por cavalos, né? Muitos cavalos nas ruas soltando resíduos e todos esses resíduos e essa fumaça poluindo. Qual que foi a solução que adotou e despoluiu o mundo?
Tecnologia. Que tecnologia? Os automóveis, queima de combustíveis fósseis, que agora nós estamos tentando resolver também. Com o quê? Com novas tecnologias. Então, o mundo, a tecnologia salva o mundo sempre. Nós criamos problemas e, ao mesmo tempo, esse salvamento cria novos problemas. A inteligência artificial está aí para nos auxiliar, é uma tecnologia disruptiva, certamente auxilia muito na descoberta de novas fontes de energia e dentro do agro, mais especificamente, em melhorias em como fazer um plantio mais adequado, que técnicas podem dar melhor resultado, conseguir conciliar a parte de controle de pragas e doenças. Então, tudo isso vem com esse impacto da tecnologia disruptiva, nesse nosso exemplo aqui, a inteligência artificial. Como disse o Marcelo, Fred, o produtor consegue aumentar a produção, tomar melhor tomada de decisões. Exatamente, assim, o produtor com a inteligência artificial, acho que dentro da porteira a gente tem muita utilização da IA para esse tipo, onde pulverizar, como gastar menos insumo, como gastar menos defensivo para atingir o mesmo resultado, ou até mesmo para produzir mais, né? E, de novo, na hora do produtor comercializar também a IA pode ajudar muito, né? A Grão já está trabalhando aí no nosso próprio assistente do produtor, né? Ou seja, uma IA que ele consegue conversar, mas não de uma forma travada, igual era antigamente, mas de uma forma bem dinâmica, um assistente que conseguiria dar essas dicas de mercado, plugar eles em negociações que já estejam acontecendo, ou em compradores que estejam, né, dispostos a negociar com eles, e dando um pouco também dessas sugestões de tomada de decisão, né? Tá na hora de vender? Não tá? Agora é um bom momento? Tá na hora de você comprar seu insumo? É melhor esperar um pouco? Qual a melhor forma de você se financiar? É um barter? Ou é fazer um financiamento fora? Então, todas essas informações, elas podem ser utilizadas por um assistente que pode, de fato, estar do lado do produtor de forma imparcial e ajudar ele a tomar a decisão, por exemplo, né? Então, esse é uma das outras utilizações que aqui na Grão a gente já está trabalhando, né? Óbvio, de uma forma testando, conversando com os produtores, para a gente conseguir chegar nesse ponto onde ele vai tomar uma decisão, mas talvez conversando com uma inteligência artificial de forma mais natural, sem ter que romper barreiras de utilização tecnológicas muito altas. Marcelo, reduz o tempo e gasto, a tecnologia determina doenças, pragas, prevê rendimento das próximas safras. É como um assistente que fica ao lado do produtor, como disse o Fred. O produtor que precisa aprender a usar essa tecnologia? Ou ele contrata um profissional especializado? Bom, Joyce, tem diversas formas, né? Então, vou citar o exemplo aqui do nosso Centro de Inteligência Artificial, nessa nossa parceria da UEL, TFPR, IDR, Embrapa Soja e Fundação ABC, onde nós estamos desenvolvendo sistemas para alertar em relação à parte de sistemas de previsão de doenças, sistemas de previsão de praga, né? Então, pensando em ferrugem da soja, pensando no enfesamento do milho, ou cigarrinha do milho, como é comumente conhecida, nós estamos desenvolvendo sistemas para o estado do Paraná, tentando prever, né, de forma mais precisa possível, não só tentando, mas prevendo de forma mais precisa possível, como será a ocorrência dessas pragas, no caso da cigarrinha, e dessas doenças, no caso da ferrugem. Então, por exemplo, o IDR Paraná tem um sistema de armadilhas ou coletores de esporos aqui no estado, e só que essas análises desses coletores são feitas manualmente atualmente. Nós estamos usando a inteligência artificial para analisar essas lâminas que têm os esporos dos fungos, identificar esses fungos automaticamente, fazer todo esse processo. Tem uma parceria muito forte aí com os dois principais parceiros, o IDR e o TFPR, trabalhando em cima disso, já com resultados bastante animadores, bastante satisfatórios para a identificação dessas doenças. Então, nós temos todas essas tecnologias que nós podemos usar, inclusive, para previsão de safras, né? Então, imagens de satélite, imagens de monitoramento para tentar prever a safra, prever impacto de períodos de estresse hídrico, de secas em relação à produtividade das culturas que nós estamos tendo. Tudo isso é otimizado com o uso da inteligência artificial, só reforçando. Precisamos de dados, né? Então a inteligência artificial vai funcionar muito bem desde que nós tenhamos uma grande quantidade de dados. Fred, como disse o Marcelo, isso tudo significa personalizar a produção, né? Não é isso mesmo, né? Não só a produção, ou seja, todos esses dados. De novo, concordo com o Marcelo, acho que quanto mais dados a gente tem, né, e quanto mais o produtor
buscar se digitalizar, e quanto mais as empresas buscarem se digitalizar, mais dados a gente vai ter e melhores vão ser os modelos de inteligência artificial. Mas essa personalização, ela acontece, né, mesmo, assim, por exemplo, quando a gente fala de crédito para o produtor, né, que é um problema no nosso país, a gente sabe que tem ainda um déficit de crédito para o produtor. Quando você tem uma inteligência artificial analisando uma esteira de crédito, por exemplo, de forma personalizada, ou seja, olhando não só para o que já é conhecido no mercado, para os dados públicos, mas talvez olhando para a produção, olhando para as características da fazenda, da propriedade, pelo comportamento comercial que ele já teve nas plataformas digitais, você consegue ter uma esteira de crédito muito mais assertiva e talvez começar a estender um pouco mais o crédito para produtores que hoje têm dificuldade, né? Ou fazem mau negócio na hora de se capitalizarem, né? Então, essa personalização, sim, ela vem e ela é muito, nesse ponto, ela é mais inteligente do que a gente, né? A inteligência artificial, é lógico que ela não tem todas as capacidades de um ser humano, mas ela consegue fazer conta muito mais rápido, né? Ela consegue lidar com um grande volume de dados com muito mais facilidade, né? Então, esse tipo de aplicação tende a ser bem mais eficiente, sendo feito pela IA, a gente está caminhando por aí também. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Agora, Marcelo, a tecnologia, ela ajuda o produtor com um problema que ele vem enfrentando, a dificuldade em achar mão de obra. 70% dos entrevistados pelo Senar de Mato Grosso disseram ter alguma dificuldade em encontrar funcionários para trabalhar nas fazendas. Em contrapartida, a tecnologia pode auxiliar, pode reduzir a mão de obra, essa mão de obra braçal, que está cada vez mais difícil de encontrar, e, por outro lado, empregar mão de obra especializada, porque o produtor vai precisar de um especialista aí para aplicar a tecnologia dele. Ótimo, Joyce, né? Então, como o Fred mencionou também antes, né? Então o objetivo da inteligência artificial é tentar deixar tudo de uma forma mais automatizada possível. Mas tem esse lado que você mencionou, de que em algumas situações os produtores vêm percebendo uma dificuldade em ter pessoas especializadas. Então nós temos um equipamento novo que está sendo usado pelo produtor, bastante tecnológico. Tem que ter alguém capacitado para pilotar naquele trator, para conseguir usar aqueles equipamentos internos, fazer uma coleta de dados de agricultura de precisão na máquina durante a colheita. Então, está havendo uma mudança da necessidade de mão de obra, né? Está tendo essa mudança em relação a essa mão de obra precisar ser um pouco mais especializada. E aí, me permita até fazer, não o marketing, porque nós trabalhamos na Universidade Estadual de Londrina, uma universidade pública, mas nós temos aqui a disciplina de agricultura digital, né? Então nossos agrônomos saem com essa formação. Também a UEL criou o curso de banco de dados e inteligência artificial, né? Um curso de graduação, buscando formar pessoas já nessa parte de inteligência artificial aqui no Paraná. E essa necessidade de mão de obra, ela vai sendo suprida aos poucos. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma mudança de um momento para o outro. Nós temos outros parceiros também, como você mencionou, o Senar, né, atuando dentro dessa linha de formação de mão de obra já mais diretamente para o campo.
e tem que haver essa parceria, né? Essa transição ela vai ocorrer, essa necessidade de mão de obra um pouco mais especializada vai ocorrer, e nós estamos precisando treinar e capacitar essas pessoas para que elas consigam usar de forma mais adequada, não só a inteligência artificial, mas toda a tecnologia que está junto, embarcada, auxiliando essa inteligência artificial a funcionar. Agora, Fred, quando que a inteligência artificial pode falhar? Seria quando ela estiver mal abastecida, quando falta algum dado? Exatamente, né? A gente chama de alucinar, né? Então, quando a gente conversa com o ChatGPT e tal, às vezes a gente percebe uns comportamentos meio estranhos ainda. Eu acho que isso é natural da tecnologia que está nascendo, né? Mesmo assim, é melhor a gente usar, né? Então, mesmo assim, com alguns potenciais pontos de falha, é melhor. É óbvio, a gente não vai confiar 100%. Eu acho que é uma liberdade vigiada quando a gente está usando o IA. Aqui na Grão, por exemplo, tudo que a IA faz, a gente confere antes de... lógico que não confere pelo menos uma amostragem antes da gente utilizar isso em larga escala, né? Eu acho que isso tende a cada vez mais ficar mais raro, tá? Isso é uma limitação não dos profissionais, exatamente, que estão mexendo dentro das empresas, mas talvez da própria tecnologia lá nas Big Techs, que ainda não evoluiu a esse ponto de não causar falhas, né? Mas, de novo, acredito que utilizar, mesmo ainda correndo riscos controlados, é uma decisão, é a decisão mais correta. Qual é a diferença da inteligência artificial para as outras tecnologias, como um drone, por exemplo, um sensor, uma câmera? Eu entendo assim, a inteligência artificial seria a cereja do bolo, Joyce, né? Então, nós já estamos evoluindo lá eu sou engenheiro agrônomo e também sou cientista da computação. Eu fiz as duas graduações lá no passado. Na época, lá na década de 90, isso era motivo de chacota. Qual o interesse de fazer computação e agricultura e agronomia? E não que eu fosse um visionário, simplesmente eu gostava de mexer no computador e queria fazer um curso de agronomia, e na época consegui conciliar as duas áreas, mas de lá para cá isso tem progredido muito, sempre avançando, sempre criando soluções, a agricultura de precisão, a própria internet chegando, levando informações mais precisas para o produtor, e agora a cereja do bolo é a inteligência artificial. Então ela veio para conseguir conciliar todas essas áreas, trazer essas informações e conseguir processar essas informações de uma forma mais eficiente do que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Claro que não substitui o ser humano. Isso é o lado bom, né? Nós precisamos de seres humanos juntos. Claro que a gente abordou aqui a questão da mão de obra, precisa um pouco mais de especialização, mas a inteligência artificial é uma ferramenta para nos auxiliar. Nem sempre ela vai ficar completamente visível, né? Muitas vezes ela pode ficar num backstage ali, por trás das cortinas, fazendo o trabalho dela, o que é muito ótimo, mas e trazendo informações precisas para nós, informações mais adequadas para nós conseguirmos resolver os problemas. Só que, né, as tomadas de decisões geralmente seremos nós, seres humanos, que vamos tomar, né? Um exemplo, se a gente fala que tem 50% de probabilidade de chover amanhã, quando vou dar alguma palestra com produtores, eu pergunto: você leva guarda-chuva ou não leva guarda-chuva? Metade da plateia responde levo, outra metade responde não levo, porque cada um tem uma tomada de decisão diferente com a mesma informação. Então a inteligência artificial ela vai nos fornecer recursos para auxiliar o ser humano a tomar essa decisão mais adequada e resolver os problemas da área agronômica usando a parte computacional. Ela facilita a vida do ser humano, né, Fred? Ela faz os cálculos que a gente não precisa parar para pensar. Exatamente. E assim, acho que uma diferença entre a inteligência artificial e essas outras tecnologias, eu acho que semelhante à internet, por exemplo, é uma tecnologia de ampla utilização, né? Então, você pode usar tanto junto com o drone, tanto dentro da porteira para analisar sua produção, tanto fora da porteira para tomar decisões de financiamento, de compra, de venda, de grãos. Então, é uma tecnologia de amplo espectro de utilização, assim como a internet, né? E assim como, por exemplo, o uso de telefones celulares. Hoje, no telefone celular, você faz seu internet banking, você compra, você pede um Uber,
você se comunica com as pessoas, ou seja, é uma tecnologia que habilitou vários outros negócios e várias utilizações. Então, a inteligência artificial tem essa diferença, tem essa característica, né? É uma tecnologia ampla que vai ser utilizada dentro do agro para milhares de coisas diferentes, né? Então, existe essa capacidade de utilização em cada um dos pequenos problemas que estão sendo resolvidos no agro que a gente tem hoje em dia. Se você tiver alguma pergunta para o Fred e para o Marcelo, envia para a gente. Não esqueça, o celular tem que estar na horizontal. Mande o seu vídeo para o WhatsApp DDD 11 94233 2454, o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Marcelo, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Joyce. Foi um prazer estar conversando aqui com vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Fred. Muito prazer em recebê-lo. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado, Marcelo, aí pelo excelente papo. Quem quiser conversar, pode entrar em contato aí com a produção do programa, estamos aqui à disposição. Um abraço. Gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente. O convite é diário. Venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.